dessa vez a gente não vai ter um intervalo, a gente vai direto para a nossa conversa. Não temos muito tempo, vamos acelerar, mas enquanto as nossas convidadas vão subindo ao palco, tomando seus lugares, eu vou fazer uns agradecimentos que eu gostaria de citar às escolas de governo que fazem parte da nossa rede de inovação. São elas: Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, Escola de Gestão Penitenciária e Formação para a Ressocialização do Estado do Ceará, Universidade Federal da Fronteira Sul de Santa Catarina, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, juntamente com a SSPSC. E aqui também eu vou dar um aviso: a gente sempre abre espaço para as boas novas da inovação, porque é isso que a Carol falou, a gente tem que ter um discurso otimista, mostrar o que tem sido feito e o que tem sido feito de bom no setor público, porque tem muita coisa legal acontecendo. 35 funcionários, voluntários do metrô. Eu vou agora para cá, porque eu preciso mudar o meu lugar. Vamos lá. 35 funcionários voluntários do metrô de São Paulo fizeram uma imersão de uma semana, de 12 a 16 de março, para buscar soluções inovadoras para serviços voltados à população que precisariam ser redesenhados e até mesmo criados. Com a ajuda do Álvaro Gregório, da Gabriela Dourado, que são especialistas na abordagem Design Thinking, eles desenvolveram uma série de soluções, com foco realmente no cidadão e no usuário. A iniciativa foi da Gerência de Manutenção do Metrô de São Paulo. E tem uma outra também inovação aqui, uma novidade. Na semana passada foi inaugurado o Descomplica, em São Miguel Paulista. E nesse lugar vão ser disponibilizados 350 serviços. Então, desde segunda via de IPTU, alistamento militar, solicitação de bilhete único, cartões de idosos, ativação de seguro-desemprego. E a ideia é que o cidadão ele não precise ir em várias unidades e que ele possa conseguir todos esses serviços num lugar só. E o público também vai ser beneficiado com o Descomplica SP Digital, que vai ser um espaço onde os atendentes fornecem orientações sobre o uso de serviços eletrônicos e aplicativos. O objetivo é implementar depois outros postos do Descomplica em outras unidades da cidade de São Paulo. Eu gostaria de esclarecer que aqui não é o clube do Bolinha, aliás, da Luluzinha, mas vai virar. Porque o Muti, hoje, é o nosso convidado. Ele que costuma fazer a mediação. Eu vou ficar aqui? Fico aqui, né? O Muti, gente, que faz a mediação. Mas hoje eu fui assim, vou fazer mediação e ele vai ficar ali bem tranquilo, mas ele vai participar enviando perguntas, tá bom? A gente já tem algumas perguntas aqui. Eu gostaria de esclarecer que a Miriam tem um horário, então vou privilegiar a Miriam nesse começo, porque ela tem que ir embora correndo. Miriam, a gente tem uma pergunta para você, que vem de Belo Horizonte, da Francine. Aqui, ó, deixa eu te dar, ela é do Sebrae. E ela pergunta, Miriam, o seguinte: como é que foi o processo de identificação dos grupos produtivos para que eles fossem inseridos no projeto da Asta? Houve algum critério de seleção e se existe um braço em Minas Gerais ou em Belo Horizonte? Obrigada pela pergunta. Sim, nós temos um processo de triagem. Então, para que o grupo entre na rede, ele tem que o perfil que tenham pelo menos 3 mulheres, que elas tenham capacidade de produção de 200 peças mês e que estejam localizadas em região de baixa renda. Uhum. E temos, então, no nosso site um link para que os grupos produtivos se inscrevam. A gente, então, faz essa triagem de acordo com projetos, de acordo com possibilidades até de produtos, mas, com a plataforma, a intenção é que esses grupos sejam todos... todos esses grupos possam participar. Do Brasil todo. Do Brasil todo. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem um braço em Minas Gerais, mas quem sabe? Interesse a gente tem, com certeza. Tem que fazer um link aí. Um link. E eu queria fazer uma pergunta também agora, rapidinho, para vocês 3, aqui como mulher também. Nas áreas de atuação de vocês sentiram que vocês tiveram que provar mais do que os homens se eles ocupassem o mesmo posto de vocês, ou não? Bom, no meu caso, eu acho que não. Na verdade, eu venho do corporativo. Então, eu trabalhei 15 anos no corporativo, sim. Porque no corporativo eu trabalhava com exportação, viajava muito, e aí, sim, falavam, isso não é trabalho para a mulher, ficar carregando mala, com amostra, andando sozinha. Então, eu senti isso. Mas, a partir do momento quando eu migrei para o terceiro setor, para a área social, aí não. Aí, às vezes, até quando chega nas empresas, eu estou também tão acostumada a lidar com mulheres, meu mundo é tão feminino,
que eu chego nas empresas, eu fico até estranho quando aparece até um homem que vem participar da reunião, porque também são muitas mulheres. Então, hoje, eu realmente não sinto isso. Para mim, é bem tranquilo, mas no passado, já, bastante. Carolina. Oi. Eu acho sempre bacana essa pergunta, né? Como a pergunta do preconceito, se você já sofreu preconceito. Porque, assim, na verdade, eu acho que todas já, né? Só que a gente nunca se deu conta. Ainda mais por nós sermos brancas, porque a mulher negra ela sofre muito mais, e é muito mais descarado. A mulher branca, não, ela sofre meio disfarçado. Mas sofre, porque quando a gente entra no lugar e fala, nossa, você é tão linda, que capacidade. Assim, eu não sou capaz porque eu sou linda, eu sou capaz porque eu sou inteligente. Então, assim, só que a gente não percebia isso, né? E, no caso de se provar mais, eu acho que ainda hoje tem, sim, pelo menos no nosso mundo de investimento e tecnologia. Eu sinto que, assim, hoje eu estou indo para o mundo de investimento, né, de investimento em startups, não de comunicação. Comunicação não, porque toda mulher é comunicação, né? Aquele viés básico. Então, nunca tive preconceito, ou tive que me provar mais, porque a maioria era comunicação. Mas na área de investimento, sim. A gente tem muitas empresas mostrando, e a gente conversa com muitas das empreendedoras, e elas falam que elas chegam numa reunião, às vezes, a pessoa olha para o sócio homem. Então, ela está ali, quase assim, não, mas espera, eu sou a que decide isso aqui, né? E já teve ocasião de me perguntarem, mas a reunião vai ser só com você? Eu fiz assim, vai ser só comigo, por quê? Não, mas o seu diretor não vai participar? Falei, por acaso o primeiro filtro sou eu, mas assim, caso você passe desse filtro, ele participa. Mas assim, se você tiver algum problema, a gente pode parar a reunião. Não. Então, assim, por que a gente tem que fazer isso? Entendeu? Porque, por exemplo, já aconteceu com uma amiga minha de ela ser a pessoa responsável pela tomada de decisão e ter um estagiário do lado e uma pessoa totalmente desavisada chegar e falar assim, você me traz um café? Para ela. Achando que a reunião era com o moço. Então, assim, não dá mais, sabe? A gente não pode mais ficar se provando, ter que toda hora levantar a mão para falar e o homem invade. Não, assim, a gente tem que ter o mesmo espaço, a gente tem que ter a mesma voz. Esperar o outro falar é respeito em qualquer situação. E a mulher e o homem são capazes iguais. Então, eu acho que sim, e eu acho que está mudando. Eu venho do mundo de comunicação, como você também. Então, assim, a minha primeira faculdade é propaganda e marketing, tinha 50% meninos e 50% meninas na sala. O jornalismo era 90% mulheres. E as redações pelas quais eu passei, TV Cultura, SBT, Bandeirantes, era muito equilibrado. Eu nunca nem parei para pensar mesmo. É uma coisa que a gente não para pensar. E até o elogio nunca tomei como um desrespeito, sabe? Então, É bonito, né? A gente não fala, nossa, oi, como você é bonito, que capacidade. Eu acho que eu falo também. Mas eu acho que eu não sinto. Na comunicação, realmente, como você falou, eu não sinto essa. Nunca fiz essa comparação. No empreendedorismo, pode ser. Foi quando eu me dei conta de que existia essa desigualdade na hora de você buscar crédito. Eu percebo pelos depoimentos que eu venho colhendo que, sim, existe uma diferença. Bom, para a Carol, de novo, mas quem quiser se manifestar, você deixa a pergunta como trazer mais mulheres para a tecnologia, e você fala um pouquinho nesse final sobre essa questão do incentivo, do estímulo. De que maneira você acha que, inclusive a educação pública, né? A gente está aqui num universo público, como é que a educação pode contribuir para que mais meninas se sintam capazes? Né? Não só lá na frente, mas desde o começo. Como que a escola pode contribuir com isso? Eu acho que hoje muita coisa tem que mudar, né? Assim, programação é uma coisa básica, tem que ter para todo mundo. Quando a gente pensa no futuro, o futuro não existe mais sem tecnologia, de forma alguma, né? É muito difícil você hoje pensar. Daqui a pouco você tem inteligência artificiais, robôs e um monte de coisa vindo por aí. As profissões estão mudando. Eu fiz jornalismo em 2004. Começou lá as redes sociais, mas não tinha o cargo de planejador de mídias sociais. Não existia essa profissão de mídias sociais, mídias digitais, né?
essa surgiu. Outras vão surgir, assim como muitas, por causa da inteligência artificial dos robôs, vão acabar. Então, a gente precisa, hoje, estimular habilidades complementares dentro das escolas. Vão continuar existindo as formações básicas, a gente tem que saber um pouco de história, geografia, tem que aprender português, mas a gente tem que colocar dentro do currículo hoje programação, design, como pensar estruturado, porque hoje você vai fazer tudo muito pelo mobile, pelo celular e pela internet. Então, você tem que ter novos incentivos. E tem que incentivar, sim, sua filha, seu filho, a buscar esse tipo... Se a escola não oferece, onde que eu posso buscar esses cursos de programação? Porque é essencial que você tenha um pouco de exatas, um pouco desse raciocínio lógico e quase que o design mesmo, é que eu não consigo pensar em outras coisas, mas para você evoluir no futuro. Então, vale sim o que já existe, mas eu acho que precisa... Poxa, não começou um monte de escola a ter tablet, né, mesmo nas escolas públicas. Então, assim, por que essa mudança? Porque o mundo muda, né? E, então, assim, cada vez mais você vê as crianças que sabem mexer lá no tablet, mas não leem mais um jornal. O que a gente faz? Então, a gente tem que pensar como que a gente vai estimular essas crianças a continuarem aprendendo e seguirem aí num caminho de evolução para a tecnologia. Só complementando, eu acho que a tecnologia serve como um meio, e é super importante tudo isso que ela está dizendo, em relação a você dar a oportunidade deles aprenderem programação, mas eu acho que fica para a educação, e você pesquisa muito essa área também, os valores humanos, né? Então, o que me interessa de uma escola hoje? Que ela coloque lá o conhecimento que a gente encontra no Google. É claro que a criança precisa ter uma formação cultural, histórica, tem que ter uma formação sólida, mas ela precisa desenvolver valores humanos, né? Ela precisa aprender a conviver, precisa aprender a desenvolver a sociabilidade, a empatia. São soft skills, né, que hoje se valorizam muito e que são muito importantes. E, inclusive, a atitude empreendedora da criança, não para abrir um negócio, obviamente, mas a atitude proativa de ela buscar o próprio conhecimento, ela entender o que ela quer, claro, com a orientação de um adulto, com a orientação dos pais, mas sem mais aquele currículo engessado em que todas as crianças são tratadas da mesma maneira, como se tivessem as mesmas habilidades. Eu acho que é um grande desafio. Para mim, está na educação a virada de qualquer país, de qualquer lugar. Para mim também. Tem uma pergunta aqui, Márcio Osvaldo Gianelli, para Miriam. A parte de produção da Asta fica só no Rio? Tem previsão para vir aqui para São Paulo também? Não, na verdade, obrigada, Márcio. Na verdade, temos produção aqui em São Paulo, sim. Então, hoje a gente tem 10 estados, mas eu tenho grupos produtivos no ABC, tem na Zona Norte, tem em Diadema. Então, com certeza, havendo interesse, pode entrar em contato comigo. A gente quer, com certeza, abrir mais grupos, aumentar a nossa produção. Então, com certeza, São Paulo é onde a gente está. Ótimo. Bom, o contato delas vai ficar, Isso, né? De vocês tá. também, depois vai ficar na página. Uma pergunta para a Carolina. Carolina, você foi coordenadora do Programa de Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Você deu vários exemplos aqui de ideias, startups, empresas. Como é que a gente pode fazer para aproximar essas empresas do setor público? Como é que vai fazer esse match? Olha, é uma das vendas que a gente chama que são as mais difíceis, venda para o governo. É bastante... Desculpa. É bastante difícil, mas eu acho que assim, existem várias iniciativas que estão acontecendo. O Startup Brasil, por acaso, voltou agora. É uma das iniciativas mais interessantes, não só porque eu fiz parte, mas eu realmente acho que foi uma parceria público-privada muito interessante. Ela não é uma PPP, né, na Constituição, mas de PPP, mas é uma parceria público-privada, porque, para uma startup participar do programa, o governo dá R$200 mil em bolsas, mas ela tem que fazer um contrato com uma aceleradora. Porque o governo entende que ele não vai conseguir ficar acompanhando no dia a dia. Então, as aceleradoras vão fazer isso, né? E o governo vai incentivar o empreendedorismo, que é uma forma, através das bolsas, daquela pessoa que gostaria de estar empreendendo, mas que ele não vai conseguir agora deixar o trabalho dele, ele deixar e se dedicar 100%. Porque não existe empreendedorismo mais ou menos. Ou você se dedica ou você se dedica. Senão,
Senão, continua fazendo o que você está fazendo. E foi muito interessante. Aqui em São Paulo tem o SP Stars, que é um programa de mentoria muito bacana, feito pela TechSampa também, onde eles juntam mais ou menos 40 mentores e as startups se inscrevem, passam por uma série de mentorias ao longo do ano. A São Paulo Negócios, né, também faz a Casa das Empreendedoras. Existem várias formas, né, de se aproximar. Eu acho que uma delas é estar aberto a ouvir as startups. A maioria, gente, não vai ser boa, não começa sendo boa, sabe? Para a gente conseguir fazer negócio, às vezes você vai escutar, para a gente conseguir na Wire investir em 10, 15 ao ano, eu escuto 1000 empresas. Né? Não porque, nossa, todas são ruins, não. É porque, às vezes, elas não acharam ainda o fit de mercado, aonde colocar o produto dela, de quem ela realmente está resolvendo o problema. Então, eu acho que, para tentar fazer, cada vez mais se aproximar do meio público, você tem que entender muito a dor do meio público, estar junto com os gestores ali que vivem aquele problema. Porque não adianta vender a solução para o prefeito, não é ele que vai rodar a solução no dia a dia. Adianta você, como a Reglare, que teve aqui, a Reglare visitou 124 prefeituras no estado de São Paulo, mais ou menos, para conseguir desenhar o produto dela, para que esse produto fizesse sentido para aquela prefeitura que está lá na Piraporinha, né, no fundo do estado de São Paulo. Então, assim, você tem que conversar com as pessoas, você tem que entender onde é que pega a dor, porque aí ela vai querer usar. E aí você tem todo depois o caminho de licitação, e aí não tem jeito, aí tem que ir pelos caminhos naturais das coisas. Bom, a Miriam vai ser dispensada, porque ela tem horário. Miriam, eu agradeço muito a sua participação, viu? Enquanto isso, eu queria saber se alguém na plateia quer fazer perguntas. Ah, o Ricardo! Vamos deixar o Ricardo falar, gente. Vou levar o microfone. Obrigada, viu, Miriam? Se você quiser ir se retirando. Obrigada. Vamos lá, Ricardo, para quem quer? Não, a pergunta é para, como jornalista, eu vou perguntar para as duas que também são jornalistas, né? Na verdade, essa coisa da startup, desse mundo da inovação, ele é muito encantador, né? Quer dizer, e o Brasil tem, naturalmente, uma vocação empreendedora. E eu participo de muitos eventos e circulo muito nisso e percebo o seguinte: tudo é muito caro, essas informações, o acesso à informação, o acesso aos eventos, né? Talvez com exceção do Campus Party. Então, eu pergunto a vocês o seguinte: a televisão, por exemplo, ela tem, até o que eu sei, um programa chamado Shark Tank, que é um programa, eu acho uma bobagem aquilo, mas, enfim, é um formato que é replicado aqui. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: se vocês não acham que é importante os meios de comunicação contribuírem também para esse debate, quer dizer, vem da escola, passa por outros estágios, porque assim você teria a condição de talvez democratizar mais o acesso à informação. Porque hoje, na verdade, é isso, a startup é um sujeito que tem uma ideia, quer escalar a ideia num ambiente de extrema incerteza. Esse é o retrato da startup. Agora, ele precisa de insumos, né, para isso. Então, a pergunta é basicamente essa, quer dizer, se os meios de comunicação estão devendo para o público, né, ou para os potenciais empreendedores, algum tipo de contribuição no sentido de fazer com que o conhecimento circule um pouquinho mais. Olha, eu acho que, se a gente traçar um paralelo assim, do que foi em 2011, mais ou menos, quando eu comecei nessa área, que a gente não falava nem em startups, a gente falava em empresa de base tecnológica, né? Para agora, eu acho que, nos últimos tempos, houve um boom. Assim, foi uma coisa surreal do que está se falando de startups. Acho que, ainda assim, é que é tão difícil, né? Ainda assim, é muito difícil, porque tem lugar que fala bem do que e tem lugar que é equivocado a forma como explica, né? Então, todo mundo acha que startup é uma empresa iniciante e é isso aí. E, como eu falei, não necessariamente, né? Tem que ter uma base tecnológica para escalar. Mas eu acho que os meios de comunicação têm que estar mais próximos e tem que dar mais espaço. E eu sei que o espaço é difícil, porque o espaço é caro no meio. E a gente conversa muito sobre modelo de negócio da comunicação, que é outra coisa que é muito difícil, né? Hoje você está vendo cada vez mais as televisões que percebem que os jovens estão mais no YouTube, então eles estão saindo da televisão, aí a televisão começa a fazer um esquema interativo, então, antes de entrar o jornal, ele já está falando com você no Twitter e no Facebook, depois joga para o meio online, para a televisão, porque eles também estão se encontrando nesse mundo novo. E por causa do pequeno espaço que se tem,
né? E aí eu falo de TV pública, porque de TV aberta, desculpa, de TV aberta, porque você tem os espaços ou de patrocinadores ou os espaços, você não consegue aprofundar nos temas. E aí eu me pergunto também, o quanto será que as pessoas querem se aprofundar nos temas? Porque tem alguns programas que entram um pouco mais a fundo, mas eles são menos vistos, né? Eu acho que a gente tem que, sim, a gente tem que estar aberto, os meios de comunicação têm que se aproximar da gente. A gente está super aberto a sentar, e a gente recebe muita gente na Wayra e nas outras iniciativas recebem também, para conversar e explicar as diferenças. Então, agora se fala muito em Bitcoin, né? Até ontem, ninguém sabia o que era Bitcoin. Bitcoin era só dark web, só se fazia contrabando na deep web. Não é. Só que, assim, será que a gente está explicando direito? Porque eu vi um monte de gente que não tem dinheiro correndo para o Bitcoin, sendo que isso é um ativo, não é uma moeda, é um ativo financeiro que é extremamente especulativo e que amanhã ou depois pode não valer nada. E aí, será que a gente está informando da forma correta para gerar essa correria para o Bitcoin? Será que a gente está informando, e aí eu digo a gente, todo mundo, não só a mídia, da forma correta o que é uma startup? Porque você tem que abrir uma startup. Por que você tem que abrir uma startup? Às vezes você não precisa, às vezes o seu negócio ele não vai ser tecnológico nunca, e está tudo bem, e vai ter público, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa ter mais espaço, precisa ter mais proximidade, precisa ter mais tempo, porque são jargões, são palavras que não são usuais das pessoas entenderem. Ela falou de unicórnio. Eu não sei quem aqui conhece unicórnio. Todo mundo conhece unicórnio, aquele lá da fantasia, né? Unicórnio é uma empresa que vale... As minhas filhas adoram unicórnio. Pois é. Adoram. Entendeu? No nosso mundo de startup, o unicórnio é uma empresa que vale $1 bilhão, né? Então, assim... você não vai, como que a gente vai soltar isso? A gente tem que sempre explicar. E, na hora que você vai explicar, você precisa de mais tempo, né? E precisa ter uma conversa franca. Então, adoraria. Gostaria que toda a mídia viesse nos procurar, a gente sentasse, conversasse, fizesse debate com as startups, eles viessem mais, mas o que eu vejo, às vezes, é que tem menos espaço, menos gente na redação para poder cobrir as coisas, mais correria, muita informação, né, muita coisa acontecendo, muita fake news, e aí você fica meio perdido. O que eu faço nesse mundo de tanta coisa, né? Para onde eu vou, para onde eu me informo? Aí eu acho que é o que ela falou. Aí a gente tem que olhar os valores, ver as competências, as complementariedades e buscar quem já está fazendo e perguntar, e aí, onde você se informa? O que você lê? Né? O que é interessante? Onde eu posso, né, pegar uma referência? Não sei, mas eu acho que é mais ou menos isso. A Patrícia tem, né? Você tem uma participação, uma coluna que trata justamente desse assunto na Globo News. Já é uma porta aí de comercial. É que a gente sabe que o tempo de TV é muito cruel. A gente realmente não tem tempo. É um veículo que não tem esse tempo todo. Mas eventualmente fazer uma coluna frequente pode ajudar, né? Diária, semanal. Eu estou sentindo que existe uma abertura dos meios de comunicação de realmente se aproximar desse assunto. O desafio está sendo grande para todo mundo, principalmente para essas grandes empresas de mídia que são elefantes brancos, e até conseguirem transformar a linguagem. Ontem, a gente estava olhando o Fantástico de domingo, eu tenho uma agência de conteúdo, e a gente abriu o Fantástico de domingo e contou quantas matérias de tecnologia tinham sido faladas no domingo no Fantástico, e tinham sido, sei lá, meia dúzia. Era muita coisa. No espelho do programa, você vê 6 matérias, uma sobre Bitcoin, outra sobre tecnologia mais específica. Enfim, eu não me lembro agora quais eram os temas, porque eu não vi, mas a gente fez isso. Vamos contar quantos? Eles estão falando disso? Estão. Tem mais gente falando, a gente já está se aproximando um pouco mais de tecnologia, mas é isso, é um grande movimento, a informação está muito dispersa hoje, as pessoas estão realmente se informando não só pelos meios oficiais, mas também pelas próprias redes sociais, e aí eu acho que a gente liga um sinal de alerta muito grande para a gente ficar esperto com o que a gente acredita e com o que a gente compartilha, porque o fake news está virando uma epidemia absurda. E, enfim, a facilidade de geração de conteúdo hoje é muito grande. A preocupação minha, pessoal, hoje é em transformar e traduzir isso. Para quê? O homem pode tudo hoje com a tecnologia, mas aonde eu quero chegar? Né? O que me serve como ser humano
toda essa tecnologia. Eu não quero ser substituída pela máquina, mas eu quero que ela me ajude a chegar onde eu quero. Então, a gente pode tudo, mas vamos refletir, parar e ver que a gente acorda e a primeira coisa que faz é olhar no celular e não beijar o filho, o marido. Como é que estão as relações humanas no meio desse crescimento das tecnologias? Isso me interessa muito. Eu acho que essa é uma discussão que está também para ganhar mais espaço, né? Bom, poderíamos ficar aqui o dia inteiro, mas realmente acabou o nosso tempo. Eu vou terminar só com um comentário aqui, bem empolgado, da Vanessa Cristina Jorge. Ela escreve: a baixa taxa de mortalidade das startups administradas por mulheres é fato. E ela põe em letra maiúscula. Legal. E ela parabeniza todas nós aqui. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela participação. Eu queria agradecer também quem está aqui no auditório da Secretaria da Fazenda. Obrigada aos homens, às mulheres, a todos vocês. E dizer também que as palestras, em breve, vão estar no site do InovaDay, inovaday.com.br. E também você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter. Até o mês que vem. Obrigada.